ler para nós, né, o trecho dos Lusíadas, né? Esse livro, isso, de Camões, esse livro estava aqui no lixo do casarão para ser jogado fora, né? E a Ana, remexendo no lixo, achou algumas preciosidades que estavam ali. Essa é uma publicação de 1880. Lê para nós, por favor. E vós, pais de mim, pois, criado, tendes em mim um novo engenho ardente. Se sempre verso humilde celebrado, foi de me rio alegremente. Dá-me agora som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente, porque das vossas águas fio ordenho, que não tenho inveja de hipocrene. Obrigado. Vocês conseguiram pegar a ideia? Não? Da leitura, né, que ela fez, algumas palavras a gente entende. Né? Mas se você quiser entender o todo, você vai ter que se debruçar sobre aquela linguagem. Né? Você vai ter que pesquisar, você vai ter que consultar, né, léxicos da época, você vai ter que comparar, né, traduções, né, pegar traduções mais recentes, comparar com aquela antiga e você chegar, né, numa conclusão, né, da inspiração de Camões. Né, e de que forma isso me inspira hoje. Quando a gente pensa nas línguas bíblicas, de uma certa forma, é mais ou menos isso, é como nós voltarmos no passado. Né? É uma arqueologia linguística, né, Misael? Né? Isso, né? É uma escavação linguística. Né? E a gente tem essa possibilidade. Eu tinha um professor que ele dizia de que nós nos aproximarmos da língua original é como a gente beber água perto da fonte. Você está com muita sede, né? Você entra no rio né, ou você entra no riacho e você traz a água à boca e você bebe a água que está correndo. Mas se você for um pouco mais cuidadoso, precavido e resolver subir, né, o rio acima, e quanto mais perto você chegar da fonte, menos água pisada, menos água turva, né? Menos água tumultuada, né? pelo trânsito humano, você vai beber. Quando nós nos aproximamos da língua bíblica, quando nós nos aproximamos, né, do original, a gente não tem o autógrafo. Quando a gente fala autógrafo, né, ou seja, é o documento original que o autor escreveu. Mas quando a gente se aproxima dos documentos mais antigos, o mais próximo possível que nós conseguimos hoje do original, você está chegando perto da água menos pisada. E isso é fantástico, isso é impressionante. E o maravilhoso no que diz respeito à Bíblia é que nós temos essa possibilidade, né, de uma forma única, de uma forma além do que qualquer outra área do estudo humano, da ciência humana tem. Porque nós temos proximidades, nós temos manuscritos próximos, né, aos originais, uma quantidade enorme, né, de documentos que validam as escrituras, que validam, né, a nossa fé, que validam. Quem assistiu a live com o pastor Misael, com o Rodrigo? Misericórdia. Então vocês, por favor, entrem. Lá, isso vale ponto. Né? Esse dia, inclusive hoje, então, tem um podcast especial, comigo e com o pastor Misael, hoje no podcast Metanoia, e iniciando hoje na mesa, isso, que a gente faz a gente dá uma, isso, se inscreva no canal, vai lá,
Mas se você não viu, por favor, depois vá lá e veja, né, a live. E o Rodrigo Silva, né, traz isso, né, o volume de documentos que nós temos, né, comparado a outros textos antigos, né, nós temos documentos valiosíssimos e muito próximo, né, dos originais. E pensando na língua hebraica, nós temos um fenômeno impressionante que foi o achado dos documentos de Qumran, né, ali na região do Mar Morto, os documentos que foram encontrados na década de 40 do século passado. Eu confesso para vocês que isso é estranho para mim, né, me referir ao século passado, né? Eu sou um camarada do século passado, né? Então, mas a descoberta desses documentos, né, trouxeram uma perspectiva nova, nos mostraram, né, de uma forma que até então a gente não tinha visto, né, o judaísmo do segundo templo, o judaísmo próximo a Jesus, o judaísmo em alguns séculos antes de Cristo, no tempo de Cristo, e pelo menos um século depois de Cristo. É um volume de documentos impressionante. E se você pegar o rolo de Isaías, que está exposto, né, lá no Museu do Livro, ali em Jerusalém, e você tem a possibilidade hoje de ir lá e de você ver pelo menos a réplica dele, né? De tempos em tempos o original é colocado para visitação, tá? Mas você abre o rolo de Isaías, né, escrito 200 anos antes de Cristo, e você abre a sua Bíblia no tablet aí, ou no seu smartphone, ou você abre a sua Bíblia, né, impressa, e você vai ler o mesmo Isaías, com pouquíssima variação. Tá? Isso é assustador, é impressionante. Tá? Esse slide aqui, se vocês quiserem, é ali o QR Code do meu Instagram, e lá no link da bio você tem esse slide. Então, por que estudar a língua bíblica? Aí uma pergunta que normalmente o pessoal me faz é o seguinte: pastor, eu preciso aprender o hebraico para estudar a Bíblia? Eu preciso aprender grego para estudar a Bíblia, né? E se eu quiser me aprofundar, eu preciso conhecer essas línguas. Falar grego eu vou aprender grego para falar grego? Não necessariamente. Né? Eu vou aprender hebraico para falar hebraico? Também não necessariamente, embora o hebraico haja possibilidade de você, né, hoje falar. O hebraico é a única língua da história, né, da história dos seres humanos que foi revivida. Então, se você falar o hebraico hoje, você tivesse a oportunidade de sentar numa cafeteria, né, lá em Jerusalém, com Moisés e com Esdras, né? Vocês de alguma forma iriam se entender. De alguma forma vocês conseguiriam se comunicar. Isso é impressionante. Mas se preciso aprender essas línguas, não, você não precisa aprender necessariamente, não. Agora eu estou me dirigindo aqui a estudantes de teologia. Eu estou me dirigindo aqui a homens e mulheres que entenderam o chamado, ou estão compreendendo o seu chamado. Eu acho que o chamado é alguma coisa que a gente vai compreendendo à medida que você o obedece. Ele se aprofunda, ele amplia-se, ele toma novas dimensões a cada passo de obediência que você vai dando no chamado. Né? Eu me entendi, por exemplo, chamado para ser pastor logo depois da minha conversão e sem crise nenhuma. Tá? Eu me converti querendo pregar. Tá? Eu saí daquela sala de aula no dia 11 de setembro de 1980, convertido a Jesus, tá? Liberto, estava cheio de capeta, os capetas foram embora, tá? E saí com Jesus no coração, e a primeira coisa que alguém começou a conversar comigo, falou: não, eu preciso contar o que aconteceu comigo. Aí, ô irmão, o que aconteceu contigo? Pô, Jesus entrou na minha vida, no meu coração. Eu me converti pregando. Eu me converti...
Os detalhes estão lá no exato. Isso é verdade, né? É só um spoiler, né? Você vai lá e você vai ouvir essa história. Né? Mas eu me entendi como pastor. Nunca tive dúvida com relação a isso. Mas à medida que fui sendo pastor, né, as coisas foram se ampliando. Né? Me entendi chamado a ensinar. Me entendi chamado a... E não só a ensinar de uma forma rasa, mas de ensinar com profundidade. Isso eu entendi, e à medida que a coisa vai indo, e até hoje eu estou aprendendo. Até hoje nós estamos. Né? Eu confesso para vocês que eu ouço algumas pessoas, e quanto mais eu as ouço, por exemplo, ontem eu ouvindo o Rodrigo, aí eu fico, olha assim, eu falo, não, mas isso é fora da curva, não tem lógica isso daqui, né? Será que ele tem um script? Não é verdade? Será que está anotado? Né? Pô, eu ia até perguntar para o Misa lá, fala, Misa, vocês conversaram antes, ele preparou material antes, ele deixou tudo arrumadinho? Não, né? É um jorrar de informação, de conhecimento, né? Que é impressionante. Há uma pessoa que eu bebo muito, né, da fonte de Deus que jorra através da vida dele, que é o professor Saião. Né? Saião é uma inspiração para mim. E eu convivi com o Saião 23 dias numa viagem que nós fizemos. 23 dias, diariamente. E nesses 23 dias ele ministrou todos os dias. Em algum momento, a gente sentado em algum lugar, teve coisas assim que são marcos na minha vida. Né? Você ser sentado com o Saião em Petra, né? Sentado naquelas pedras ali de Petra, e ele te ensinando. Né? Sentado com o Saião à frente do Mar Vermelho, e ele ensinando. Né? Atravessando o Mar da Galileia, né? Né? Chorava que nem criança. E quanto mais eu ouço o Saião, por exemplo, quanto mais eu tenho contato com ele, naquela simplicidade absurda, né, que há na vida dele, você fica chocado. Eu confesso para vocês que eu fico. Né? Russell Shedd. Russell Shedd é um camarada assim, que me marcou profundamente, porque ele não tinha nenhuma propaganda, nenhum outdoor. Muito pelo contrário. Né? Ele gostava de sentar no final da fila. Eu participei de muitas palestras com o Russell Shedd aí lá no finalzinho da fila. Né? E uma das vezes que eu vi ele sentado na primeira fileira, assim, igual está o Gustavo aqui, o Misael, né? Foi o dia que eu fui dar uma palestra. Ele sentou na minha frente e ele cruzou as pernas assim, e com uma cadernetinha, né, Letícia, lá anotando. Aí eu olhava ali, né, tremia que nem vara verde, depois, né? Eu já li tudo que esse camarada produziu e escreveu, né? Inclusive a Bíblia de estudo dele. Eu já li tudo, e agora ele está aqui na minha frente anotando o que eu vou dizer. Ele está anotando. No final, terminou a palestra e tal, ele veio, me cumprimentou e falou assim, poxa, pastor... Ele não falou, poxa, ele não usava o termo, ele falou, nossa, eu fui tão abençoado com essa palestra hoje, né? Mas eu fiquei com algumas dúvidas aqui. Será que você podia me esclarecer? Eu fiquei com aquela cara de... Isso, eu fiquei com aquela cara de tonto, né? Olhando assim. Como assim te esclarecer? E aí ele me convidou para almoçar com ele, para ele tirar as dúvidas. Né? Que ele tinha tido quando eu falei, quando eu ministrei. A gente está num constante processo de aprendizado. Né? Nenhum de nós aqui somos maiores ou melhores. Né? Nós podemos ter níveis diferentes, né, de caminhada, níveis diferentes de experiência, né? Níveis diferentes também de conhecimento, de leitura, né? E tudo bem, mas nós sempre temos, né, o que aprender. Tá? Então eu estou aqui com vocês aqui nesse estado assim de constrangimento empolgado. Bom,
Tá? Então, é importante estudar as línguas bíblicas, aqui falando para estudantes de teologia. Eu digo sim. E não só importante, mas é um desafio. Porque nós vivemos tempos complexos. Nós vivemos tempos de muita confusão. Tá? Os tempos de tecnologia que nós estamos vivendo, com acessos absurdos, tá? A nossa voz, ela precisa ocupar esse espaço, e a nossa voz precisa ocupar esse espaço com clareza, não com achismos, tá? Mas a nossa voz precisa ocupar esse espaço com clareza. Nós precisamos ter confiança, nós precisamos ter certeza e ter convicção. Tem muita confusão por aí, gente. E você vê uma live confusa dessas que tem por aí, uma live, né, desse tempo gnóstico, né? Por exemplo, desse gospel gnóstico que nós estamos vivendo, né? Nós vivemos um tempo muito confuso nesse sentido. E você vê as pessoas falando absurdos. Mas você vê uma live que tem 50 mil pessoas ao vivo. Assustador. Você pensa, mas o cara só fala abobrinha, né? E não fala coisa com coisa. E ainda vai lá e ainda dá uma enrolada de hebraico, né? de grego. No grego diz isso, não sei o quê. Fulano falou isso, falou. Da onde que falou? Mentira! Né? Sem vergonha. Né? E no final ainda tem 50 mil pessoas e ainda manda pix. Né? Não manda superchat. A nossa voz precisa, com clareza, ocupar os espaços desse tempo. Né? E a gente tem que navegar com confiança. Né? Vocês têm a possibilidade de aprenderem as línguas bíblicas e estudarem as línguas bíblicas, como em nenhuma outra época houve essa oportunidade. Né? Num clique vocês têm acesso a todos os documentos antigos. Num clique, vocês têm acesso, por exemplo, você quer conhecer os documentos de Qumran, né? Está tudo aqui, né? A um clique. Num clique, vocês acessam dezenas, centenas de versões da Bíblia. Num clique, você acessa, né, os documentos do grego. Num clique, você acessa a Bíblia em hebraico. E se você acha de que é penoso, de que é difícil aprender hebraico, pois bem, num clique você acessa a Bíblia interlinear. E para te facilitar ainda mais no interlinear, né, ela te dá fugiu aqui a palavra agora, quando você lê ela de forma portuguesada. Tá? Isso, transliterada, obrigado. Né? Então, ao invés de você falar Bereshit, Bará, Elohim, mas como é que fala isso que está escrito ali em português embaixo? Bereshit, Bará, Elohim. Né? É só, né, um trabalhozinho né, de ler com mais atenção. Né? E se você acha complicado, do lado ali tem a referência de Strong. Você dá um cliquezinho, olha só, pega o dedinho, clica em cima. Né? E se abre na sua frente. Né? Olha, gente. Quando eu comecei a aprender hebraico, né, a dificuldade era imensa, imensa. Eu estudando a Bíblia na casa de um pastor, eu jovenzinho, 16 para 17 anos, vi na estante dele um livro de uma gramática introdutória, né, de hebraico, do Guilherme Kerr, publicado pela Junta Publicadora da Igreja Batista, JUERP, que não existe mais. Tá? Eu olhei aquele ali, peguei, li, falei, pastor, como é que é isso daqui? Ele falou, não, isso é uma gramática de hebraico. Né? E eu falei, o senhor entende hebraico? Eu falei, não entendo nada não, mas... Né? E, o senhor me empresta? Empresto. Fui para casa, li. Eu falei, não, mas isso aqui é mais fácil do que eu pensava. Né?
Poxa, que língua fácil de aprender, mais fácil do que português. Né? E fui juntando e esgotei aquela gramática. E um dia eu andando com aquela gramática dentro de um ônibus, né? E lendo ela dentro do ônibus, aí um moço em pé assim ficou me olhando. Né? E aí ele me olhou assim e falou, você é judeu? Aí eu olhei assim, não, senhor, não sou não, não, pelo contrário, sou bem mineiro, né? Sou brasiliense, né? Nascido em Brasília, criado aqui em Belo Horizonte, em Belo Horizonte, né? E aí ele falou, mas você está aprendendo? Não, eu estou aprendendo sozinho. Eu falei, então eu vou te ajudar. E ali começou a minha história, né? Fora além do meu esforço humano solitário, né? Ajuda com gramática, com orientação, né? E aí né? Eu entrei, né? Nesse mundo do hebraico, né? E tive a alegria de aqui em Petrópolis, em 1989, né? Quando eu fiz um ano de seminário aqui, não tinha o Ceforte ainda, né? Um ano no Unida, né? Exato. E o Unida tinha uma professora, Tereza, né? Que ela foi uma das primeiras que se formou na turma de hebraico da UERJ. E a Tereza me viu ali e falou, vamos aprofundar esse negócio? Né? E a Tereza me pegou. Era hebraico de dia, era hebraico de manhã, era hebraico de tarde. Aí eu ia para a aula à noite, ela falava, então vamos lá, né? Vamos para o hebraico, mas eu vou te dar aula de hebraico em inglês. Oh, que fantástico! Né? Eu tive aula um ano intenso com a professora Tereza. Um ano intenso, intenso. E aquilo me deslanchou, né? E me possibilitou entrar nesse mundo da língua, principalmente do hebraico, né? O grego, eu já estudava o grego, eu tive uma formação forte, no ser forte, né, de grego. E à noite nós, como eu era aluno interno, à noite nós terminava a aula, então eu e mais 4 alunos, nós continuávamos estudando grego, né, até a meia-noite. Aí esgotamos, né, a gramática do Stélio Rega, né, de grego bíblico, né, e a gente pendurava para tudo quanto é canto na sala, né, cartazes, quadros, né, e, que fantástico aquilo. Então, eu me formei dominando o grego, me formei dominando o hebraico. São 2 paixões, né, na minha vida, e eu uso isso na vida diária. Quem foi minha ovelha aqui? Às vezes eu até peço desculpa, não me tome por pedante, né? Mas eu vou ler o texto aqui com você, né? E eu vou traduzir isso para a sua vida. Se você me conhece, você sabe que eu não sou pedante, né? Mas eu uso isso na vida do dia a dia, né? Da pregação, e isso facilita muito. E ao invés de distanciar, aproxima, tá, queridos? Mas vamos pensar no mundo do hebraico e no mundo do grego, né? Que diferença que isso faz. A Letícia praticamente deu minha aula. Então, há um autor que tem uma publicação agora em português, o nome é A Queda da Interpretação, James Smith. E o nome do livro é exatamente isso, A Queda da Interpretação. Então, ele escreve esse livro baseado numa pergunta. O que é possível, ou até que ponto, depois da queda, nós conseguimos realmente interpretar, não é? Entender, compreender. Não é? Isso nós chamaríamos de um problema epistemológico. Não é? Ou seja, qual a possibilidade real de conhecimento? Até que ponto nós podemos conhecer? O problema epistemológico é uma questão grega, uma questão filosófica, né?
ampla. Então, o que é? O grego tem essa coisa, né, do que realmente eu conheço, do que é, né? Qual é a razão última das coisas de serem, né? Então, o grego fica olhando para a cadeira e fala, né, o que é essa cadeira? Vamos lá, gente, filosofa comigo, né? O que é essa cadeira? O que vocês acham? Eu tenho que tomar cuidado aqui, que eu estou sendo filmado, né? Vamos lá, né? Por favor, filosofe a respeito dessa cadeira, né? Seja um grego aqui, né? Um receptáculo. Você começou bem, tu é filósofo por natureza. Né? Para que serve essa cadeira? Para receber alguém, pensando a partir disso, receber um pensador, né? Para que um pensador se assente sobre ela. Né? E o que mais sobre essa cadeira? Aí vocês vão descrevendo, né? Aquilo que é lógico. Né? Poxa, ela é uma cadeira de 4 pés. Né? Aí o grego perguntaria, pode ser de outra forma? Aí um outro falava, não, de 3 também pode ser. E alguém mais perguntaria, mas pode ser de outra forma? Aí um mais ousado dizia, se for em 2, nós temos que ficar me equilibrando. Né? Então a cadeira de 4 pernas é mais cômoda, é mais óbvia, né? É mais útil. Né? Mas o que mais sobre essa cadeira? Ela é preta, ela tem plástico, ela tem metal. Né? Mas ele continuaria filosofando sobre a cadeira. E ele diria, né? Mas e o plástico? Né? De onde vem? Como fazer? De onde produziu? Né? Mas e o metal? Né? De onde vem? Como fazer? Né? Pois bem, mas o metal vem não sei de onde, o plástico vem sei do que lá, né? Mas quem fez? Né? Qual a intenção de quem fez? Né? E aí ele vai filosofando sobre essa cadeira e você vai chegar a uma conclusão seguinte, que por mais que você pense a respeito dessa cadeira, você nunca vai chegar a uma conclusão do que realmente é a cadeira. Aí então o grego diria, então o que é a cadeira, o que é o ser da cadeira? É o que se apresenta. O ser é o que se apresenta. Entende isso? Né? É o que ela mostra a respeito disso. Mas o que ela não mostra? Né? O que é que está além disso daqui? E aí ele vai pensar, né? Poxa, ela é composta de moléculas, ela é composta de átomos, né? Alguém pode ver o átomo do qual a cadeira é composta? O que vocês acham? Não, átomo não. Você não vê átomo. Né? Então, se eu toco na cadeira, no que é que eu estou tocando? É na cadeira? Ou nos átomos da cadeira? Será que eu posso tocar? Para vocês verem, né? Que parece uma coisa boba, uma coisa tola, mas que ela vai conduzindo a raciocínios, né? E a percepções que você vai chegar uma hora que você vai dizer, eu não sei nada de cadeira. Né? Eu só sei que eu me assento nela, né? Quando eu estou muito cansado, né? Eu tenho uma espécie de relação de fé com a cadeira, porque eu sento, né? E eu não fico pensando, ela me acolhe. Né? Por exemplo, eu tenho uma relação de desconfiança com cadeira plástica branca. Eu tenho uma relação de desconfiança, não tenho fé em cadeira de plástico branca. Porque eu já caí no meio do culto, assim, antes de eu pregar, e a cadeira quebra e eu, né, de perna para cima, né? Então, não, a cadeira branca de plástico é sempre uma relação de desconfiança para mim. Né? Eu dou volta ao redor dela e eu penso, eu não me assento, eu não devo me assentar. Eu faço isso, né? Quando eu olho assim, acho que as perninhas são muito fraquinhas, só tem elas, então eu peço ao irmão, por favor, coloque 2, uma sobre a outra, para ficar reforçada. Mas essa daqui não me instila esse tipo de desconfiança. Né? Mas eu chego à conclusão de que eu sei muito pouco da cadeira. O hebraico, uma língua semita, ele é concreto, ele é prático, ele é simples. Então,
O hebraico não te permite esse tipo de divagação. Não? Ele vai dizer, a cadeira é a cadeira. Né? Para que ela serve, para que eu me assente sobre ela. Tá? E o hebraico não vai distinguir quem se assenta sobre a cadeira. Tá? Um trono é uma cadeira. Tá? Um banquinho é uma cadeira. É um quissê. Simples, direto, concreto. E ele é tão simples na sua abordagem, né, de que o hebraico vai ser triliteralista, ou seja, toda palavra hebraica, todo verbo hebraico, né, ele vai partir de 3 letras. E essas 3 letras, elas são firmes. Então, embora você possa ter alguma variação do texto, mas quando você olha a palavra, você encontra as 3 letras. E o radical fica tão claro e tão concreto para você que ele não te permite muita divagação. Então, o hebraico, ele é uma língua da concretude. Tá? Do tempo, do aqui, né? E do agora. E quando ele vai abordar temas que são mais complexos, né? Ele vai usar a analogia, ele vai usar a parábola. Né? E a parábola te traz para uma concretude. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Diz a nossa tradução em português. A tradução em hebraica, né? Yahvé roi lo ersá, ou seja, Deus, né, é o que vê, é o que me conduz, é o que me pastoreia, né, lo ersá. Né? Logo, eu não tenho falta. Né? Não é no sentido de que porque ele é meu pastor, então ele não vai deixar que nada me falte. Não, a ideia ela não é essa. A ideia é de que o Senhor é meu pastor, ponto. Né? Não tem falta de nada. Não no sentido que ele vai me dar, né? Mas no sentido que ele é tudo o que eu preciso. Ou seja, todas as outras coisas, elas são circunstanciais, elas vêm a reboque. Tanto é que você vai ver que o Salmo 23, ele termina como? Né? Ele diz que a bondade e a misericórdia me perseguirão. A palavra ali é radaf, que significa literalmente perseguir, é uma palavra usada via de regra no hebraico, né, para quando o inimigo está perseguindo. Mas ali Davi faz dá um pinote na gente assim e fala de que ao invés do inimigo me perseguir, né, o inimigo teve que se assentar, ver Deus colocar diante de mim uma mesa posta, né, e... tá querendo saber se vai passar o slide. Obrigado. Isso, esse é meu filho. Vão passando lá. Eu vou me empolgando e me esqueço do slide. Isso sempre acontece comigo, não sei porquê. Obrigado, filho. Então, Davi dá uma virada na lógica e fala de que a bondade e a misericórdia me perseguirão. É como se Deus está no seu encalço, né? Ele não desiste de você, né? Nos longos dias, a bondade e a misericórdia me perseguem. Não é fantástico isso? Não é impressionante? Né? E a concretude. Né? Você não tem uma elaboração assim. Né? Não. Né? Pastor e ovelha, né? As várias situações, Vale da Sombra da Morte, né? É fantástico você pensar nisso ali, a visão de Davi ali, você descendo a região o Vale de Quedron, né? O que
o Cedron, né? E aí você vai ver, né, ladeado de tumbas, né? E isso é impressionante, isso, né? Porque é literalmente um vale de sombra, ou seja, num determinado momento do dia, né, se projeta a sombra sobre o vale, então é um lugar sombrio, é um lugar perigoso, né? Um lugar onde os assaltantes se escondem, né? É um lugar de pouca pastagem, né? É pedra seca, dura, né? Davi está olhando aquilo ali e falando, mas Yahvé Roi, ou seja, o Senhor é meu pastor, né? Isso me basta, isso é-me suficiente. E Ele vai cuidar da minha alma, Ele vai cuidar da minha proteção, Ele vai cuidar, né, das minhas ansiedades, e Ele vai estar comigo nesse trajeto de sombra da morte. Enquanto a sombra se projeta, Ele está cuidando de mim. Isso é fantástico, essa concretude do hebraico. Né? E o hebraico, então, nos puxa para isso, para o que é concreto. Tá? Ele não vai filosofar. Tá? Embora alguns textos, e aí vem a questão de você estudar hebraico. Tá? Você vai lá, começa lá no início, né? No Bereshit, Bara Elohim. Né? Bara é um verbo impressionante. Em quase 100% das vezes, não 100%, mas em quase 100% das vezes, né, que aparece na Bíblia, ele é um termo relacionado a Deus. Tá? Deus que cria da onde? Cria do nada, né? Vai dizer a filosofia ex nihilo, né? Ou seja, do nada. Não, essa não é a ideia hebraica. Né? O que nada produz? Nada produz nada. Né? Deus cria a partir de si. Ele é a matéria-prima. Né? A voz dele, né, traz a criação à existência porque ele é. Né? Porque ele existe. Porque ele é eterno. Quando Moisés pergunta, né, quem que eu vou enviar, né, quem que eu vou falar que me enviou, né? E ele fala, Erie, Asher, Erie. A nossa versão em português, a maioria traduz, eu sou o que sou. Né? Se você pegar o contexto, né, juntando o contexto, com o contexto dá para traduzir eu sou o que sou, mas a palavra exatamente ali é Erie, Asher, Erie. Ou seja, eu serei aquilo que serei, eu serei o que serei. Né? E quando você pensa que eu continuo sendo. Ou seja, esse Deus eterno cuja matéria, né, da criação parte de si mesmo. Não é ex nihilo. Né? Então, é impressionante quando você vê o que subjaz ali no texto de forma tão fantástica. Eu até coloquei algumas aqui, algumas palavras que eu acho que vale a pena a gente pensar nelas, né? Rapidinho, fala, Misa. Você falou, devaguei aqui. O Antigo Testamento ele é mais concreto. E aí o Novo Testamento, no grego, ele é filosófico. Ele é filosófico, isso. Então, eu posso inferir que é uma completude? Com certeza. É a plenitude dos tempos, que a professora Letícia, né, se adiantou aqui. É a plenitude dos tempos. Né? A Bíblia diz que em Cristo houve a plenitude dos tempos, ou seja, né, essa convergência, né, dos tempos, a palavra que Letícia usa aqui, né, essa convergência dos tempos que acontecem em Cristo. Porque enquanto o hebraico é uma língua extremamente concreta e ela permite com que gerações pensem no hebraico como ele sendo uma língua quase que de clã. Por que eu digo quase de clã? Porque se você pensar na nação de Israel em relação aos impérios que estão acontecendo em volta, a nação de Israel ela é pequena. Né? E então a língua ela é mantenedora e ela é sustentadora, né, dessas convicções que vão passando de geração em geração. Né? O hebraico, enquanto herdeiro das línguas semíticas, né, ele é uma língua sem vogal. Né? Então, ele é uma língua consonantal, de consoantes. Tá? Era mais ou menos como se eu fosse escrever Misael, então eu tenho o M, eu tenho o S, e eu tenho L. Aí eu escrevo MSL. Você vai olhar e falar, o que é isso? Tá?
porque a vogal não está ali. Mas como é que eu sei como se fala? Por causa da tradição, da oralidade. Então a preocupação do hebraico não era necessariamente a escrita em si mesmo, né? Mas é a escrita associada ao ensino, né? Ao ensino oral, todo dia, aquela coisa que a Bíblia fala, né? Você fala com a criança no levantar, você fala com ela no sentar na mesa, você fala com ela enquanto caminha, enquanto vocês peregrinam, você fala com ela quando ela for se deitar, quando você entrar em casa, né? Ela vai estar nos umbrais da sua porta, quando você sair de casa, você vai ver que ela está nos umbrais da porta, quando você for orar, ela vai, né, estar aqui como sinal na sua testa, quando você for orar, ela vai estar aqui como sinal sobre o teu coração, ou seja, todos os teus atos durante o dia inteiro, durante a vida cotidiana, né? Não só durante uma pregação, uma preleção, ou seja, é a vida do dia a dia. Então essa palavra e essa verdade, ela é transmitida de forma oral, assustadora, impressionante. Ela é aplicada, exatamente. Então, quando um israelita, um hebreu, um judeu via lá que Deus depositou, que Deus colocou o arco, né, no céu para Noé e falou: esse é o meu sinal, né, contigo, e o meu sinal com todas as gerações futuras. E a gente olha ali, as versões mais antigas chegavam a traduzir por arco-íris, né? As mais recentes tiraram o íris, né? Só o arco. Porque a ideia é de um arco mesmo, né? De um arco de um guerreiro, de um arco com flecha. Se você pegar a história do dilúvio, você vai ver que ela começa com guerra. Né? O ser humano está em guerra com Deus. Né? O ser humano, a raça inteira está em guerra contra o Espírito de Deus. E Deus diz: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, né? Visto que ele é carnal, ou seja, e aí vem o dilúvio. Quando as águas do dilúvio baixam, como é que termina? Né? Deus pega o arco e o pendura no céu, como um guerreiro que descansa da guerra, que não está mais em batalha, e fala: esse é o meu sinal com vocês, meu arco está deposto. Uau, quando Deus fala para Noé, Noé, constrói uma arca, constrói uma teva. Eu acho que tem isso aí no slide, né? Você tem... Vai aceitar Jesus, amém. Constrói uma teva, né? Você vai ver teva na Bíblia só 2 vezes. A teva de Noa, que é a teva de Noé, e a teva de Moshe, que é a teva de Moisés. Tá? A teva de Noa para a salvação da humanidade e da criação, e a teva de Moshe também para a salvação. Tá? O cesto que Moisés, que constroem para colocar Moisés nas águas do Nilo, é uma teva. Qual é o link entre as duas? É que a teva é uma embarcação que você entra, mas você não tem um leme. A teva é uma embarcação que você entra, né, confiando na graça e na providência. Aonde ela vai parar, né, é Deus que vai determinar. Quando essas coisas te saltam do texto de uma forma tão impressionante, né, que eu confesso para vocês, quanto mais você lê, né, mais você quer, não é verdade? Quanto mais você descobre isso, mais você quer. E isso hoje está para você a um clique do seu dedo. Então, por favor, né, você tem uma possibilidade impressionante. Gente que, como eu e muitos outros, eu não me coloco na turma, né, desses grandes, que eu os considero os grandes estudiosos. Não me coloco mesmo, né, sou fiotinho, sou, né, café pequeno. Mas a minha geração, e é a minha geração que ensinou o hebraico, nós ensinamos hebraico a custo de muito esforço. Muito esforço.
Eu vi, por exemplo, turmas de hebraico que eu fui professor, porque eu viajava 800 quilômetros, 1.000 quilômetros. Chegava no seminário na segunda-feira de manhã e as turmas ficavam ao meu dispor, as turmas de alunos internos, né? Da segunda noite até sexta no almoço. Eu dava aula de manhã, eu dava aula à noite e à tarde em biblioteca. De segunda a sexta, manhã, tarde, noite, biblioteca. Tá? A quantidade de livros que você tinha, que folheia daqui, vai de lá. Tá? Hoje eu acesso todas as grandes bibliotecas do mundo do meu celular ou do meu computador. Isso é uma facilidade absurda. Tá? Eu coloquei mais duas frases aqui em hebraico aqui que vocês podem. Tá? Uma já é conhecida aqui, quem é minha ovelha já me ouviu falar sobre isso várias vezes, mas tem os que não são, então, né? De que é o termo lech lechá. Fala comigo, lech lechá. Isso, lech. Isso, lá na garganta, lech lechá. Lech lechá é a palavra que Deus deu a Abraão, né? Abraão, né? Lech lechá. Né? Lech lechá. Sai para ti mesmo. Que doideira é essa? Não é? Sai da tua casa e da tua parentela. Deus fala, sai para ti mesmo. Deixa a tua casa e a tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lech lechá. Antes de ser um encontro com o outro, antes de ser um encontro, é primeiro um encontro consigo. Né? É um encontro de você com você mesmo em Deus. Né? É um encontro que acontece na caminhada, no dia a dia. Lech lechá. Exatamente, está ali. Né? Qual outra vez que a palavra aparece? Deus dá, né? Eu acho isso aqui assustador, né? É quando isso no sacrifício de Isaac. Deus chega para Abraão, já havia tanta coisa, né? Isaac já agora crescidinho, ao ponto que pode levar, né, a lenha nas suas costas. E aí Deus chega para Abraão e falou, Deus chega para Abraão e fala, Abraão, lech lechá. Só que agora Deus dá o endereço. Sai para ti e vai para a terra de Moriá. E lá sacrifica, né, o teu filho, o teu único filho a quem tu amas. Nós vemos nisso uma tipologia, né, de Cristo. Mas duas vezes Abraão ouve isso. E as duas vezes são muito difíceis. E as duas vezes são um tempo profundo de encontro, né, consigo mesmo e com Deus. As marcas desse momento atravessaram os tempos, a cultura, as culturas, estão aqui, nos inspirando hoje. Porque um homem ouviu, lech lechá. Amém? Vamos fazer a transição para o grego? Eu podia ficar só no hebraico, né? Mas a gente precisa fazer uma transição para o grego, né? Porque essa junção dos mundos, né? Nós conhecemos, todo mundo aqui é estudante de teologia, sabe disso, né? É que mesmo que você esteja começando na teologia, mas você sabe isso de escola dominical, né? Como Israel foi levado cativo para a Babilônia, e em Babilônia, né, Israel vai perdendo a sua fala, vai perdendo o seu hebraico. Se você lê os textos próximos ali, um pouco antes, você vai ver que, de alguma forma, o povo já está perdendo, né, o domínio do hebraico. Com o evento das 10 tribos, né, que se perderam, que foram levadas para o cativeiro, né, com o envio dos assírios para povos de outras línguas para habitar em Samaria, a língua já estava se misturando e
A gente vai ver em alguns momentos reformas espirituais acontecendo, a reforma de Josias, a descoberta, né, do livro da lei, mas a língua já estava perdendo um tanto da sua característica, mas ela preservava a língua cultural. Isso, obrigado. Né? No exílio, Israel praticamente perde a sua língua enquanto o hebraico falado. E eles passam a falar o aramaico, porque o aramaico era a língua corrente, fluente, né, da Babilônia, principalmente a língua oficial. Né? A Babilônia também tinha muitas línguas e muitos dialetos, mas o aramaico era a língua oficial. Né? Ali o povo desaprende o hebraico, né? E passa a falar o aramaico. Lembrando que aramaico e hebraico são línguas quase irmãs, são línguas próximas, são línguas semitas. Tá? Então, há uma certa similaridade, mais ou menos como a gente, né, ouviu um castelhano falando espanhol, né, e você ouve e fala, não, mas eu entendo um pouco. Né? Na hora de falar é que a gente se enrosca. Né? Mas você consegue entender alguma coisa, você consegue. Isso, o mínimo de comunicação. Né? Dá para sentar na cafeteria. A troca do aramaico pode também ter sido algo natural, como, por exemplo, uma família vai para outro país. Aí nasce o filho. Sim. E o filho escuta a língua em casa dos pais, mas ele aprende muito bem onde ele Isso, está. a língua. Os filhos dos hebreus foram aprendendo. Foram aprendendo, exato. A língua nativa deles, na verdade, foi o aramaico. Né? Dos que voltam, né? Alguns poucos dos que foram cativos, quando retorna, né? Alguns poucos voltam. Você vê que o retorno dos israelitas para Jerusalém, ele acontece em levas, certo? Vocês já estudaram isso, né? E essas levas, elas ao todo demoram ali quase um período de 200 anos. Não é só a gente pensar 70 anos voltou todo mundo. Não, né? 70 anos foram voltando. Né? E vieram falando outra língua. Né? Em Esdras a gente tem o fenômeno da ressurreição, né, do hebraico enquanto língua sagrada, mas o povo já estava falando outra língua. Em Mateus nós temos muito aramaísmo, muito. Tá? Tanto é que alguns estudiosos chegam a pensar e afirmar que Mateus originalmente tenha sido escrito em aramaico. Tá? Mas o hebraico, ele é a língua do culto. Ele é a língua religiosa. Por isso nós nunca perdemos o hebraico. Isso é impressionante, porque embora ele tenha deixado de ser uma língua viva e falante da comunicação, ele sempre foi uma língua do culto. Então, de alguma forma, né, o povo judeu, ele sempre teve contato com o hebraico, desde que ele se entende por gente. Obrigado. Desde que ele está caminhando, que ele está indo para as sinagogas, ele está ouvindo o hebraico semanalmente. Né? Ele está falando o hebraico nas suas orações, né? Nas suas abrahá, nas orações do dia a dia. Então ele vai comer, ele faz uma oração em hebraico. Ele vai, acorda de manhã, lava as mãos, uma oração em hebraico. Ou seja, o hebraico continuou sendo falado, por isso pôde ser revivido, né, no final do século XIX e início do século, né, como língua falada. Né? E isso é um nes, que a gente chama em hebraico, né? É uma maravilha, né? Como diria o judeu, é um nes gadol, né? Ou seja, é um milagre impressionante, né? De que essa língua possa ser revivida. E quando ela foi revivida, o Eliezer ben Judá, ele usou 100% de todas as palavras do hebraico. 100%. É claro que tem palavras que você não tem palavra no hebraico para
para falar, né, hoje. Então, você vai pensar no computador. Como que eu vou falar computador em hebraico? Não tem como, né? Mas eles têm uma sacada, né? O que o computador faz, né? De alguma forma ele raciocina, ou ele, né, junta informações. Então, eles pegaram a palavra Roshev, né, que é pensar ou raciocinar, e criaram em cima de Roshev, Marchev, que é computador. E fazendo esse jogo, né, a língua foi rica, mas tem palavras que não, né? Rádio, radion, televisão, televísia, né, telefone, tem várias palavras que não são necessariamente, né, lá do texto antigo, tá? Mas o mundo virou de perna pro ar, por quê? Porque a gente tem o evento dos gregos. Alexandre, ele conquista o mundo da época. É o primeiro evento, né, de globalização mundial. Porque você tem um evento de uma língua, você tem um evento de uma moeda, né, você tem um evento de um reino, né, de comércio livre entre essas nações. E junto com a conquista de Alexandre veio a filosofia, o pensamento grego, né? Essa coisa elaborada do cara que pensa sobre a cadeira em todas as suas possibilidades, né? E a gente, principalmente em Platão, né, em Aristóteles, né? Claro que a gente tem os pré-socráticos e tal, mas Platão e Aristóteles são, né, os grandes ícones desse pensamento grego, né? Mas Aristóteles, ele formou Alexandre. Então, Alexandre, quando vira o mundo de perna para o ar, ele não leva apenas, né, a força ou o poderio, ele leva a cultura, ele leva a língua. E o mundo, depois da saída dos judeus, do retorno dos judeus, pós-Babilônia, e até a manifestação, a plenitude dos tempos em Jesus, né, é um mundo que sofreu uma revolução cultural assustadora. Quando você vai ler o Novo Testamento, você já chega nos Romanos. E se você quiser entender alguma coisa do que aconteceu nesse período, você vai ter que ler os apócrifos. Mas como a gente tem um problema com apócrifo, né? Tem ou não tem? Tem, né? Vocês têm um problema enorme com apócrifo, né? A gente lê os apócrifos, é coisa de católico, não é coisa de idólatra e tal, né? Mas você vai ver que, né, muita coisa que aconteceu nesse período está ali, relatado ali. O mundo é outro, o mundo está de pé na cabeça. Tá? Os judeus passam por um processo de helenização. Tá? Os judeus estão numa tensão de amor e de ódio com a cultura grega. E o mundo de Jesus, tá? Ele é um mundo grego. Filon de Alexandria, um judeu, filósofo, né? Ele foi um dos primeiros a tentar juntar o judaísmo com a cultura grega. E ele criou uma série de elaborações, de pensamentos que foram extremamente influentes. Dentre essas elaborações de Filon, e aqui para a gente terminar, Filon vai pensar o Logos. E o Logos, né, porque o Logos em Platão, o Logos, né, na filosofia grega, ele é o intermediário. Né? Para Platão, você tem o mundo das ideias, o mundo perfeito. Né? Então, o mundo das ideias ele é inacessível, porque ele é perfeito. Tá? Mas você tem a criação, e a criação ela é imperfeita, e não pode haver relação, né, entre o que é perfeito e imperfeito. Então, entre o mundo das ideias e a imperfeição da matéria, você tem esse estado intermediário, ou demiurgo, você tem, né? E aí Filon entra nisso daí falando que o Logos, ele é a sabedoria divina,
né, que Provérbios fala, que estava lá desde o início. Né? Ele é o construtor. Né? E aí Filon faz essa mistura, né, de grego com hebreu e tudo bem. Né? E os judeus, né, embarcam nessa daí. Você tem os radicais que aceitam, os que não, mas o certo é de que na época de Jesus esse pensamento está aí. O grego, ele é elaborado, muito elaborado. O hebraico é simples. Você tem em Jesus a junção dos dois. Quando João vai definir Jesus, ele usa o logos. Em arque kai logos. No princípio era o logos, o verbo. Até aí tudo bem. Né? Você, né, olha o logos aqui, filosófico. Né? Mas aí ele dá uma virada. Ele fala, mas o logos se fez gente. Opa! Né? Mas e o logos, né, era Deus. Ele estava com Deus. Né? E ele existe desde sempre. E agora, Deus toma forma de gente. Né? Deus assume carne. Deus assume corpo. Deus assume temporalidade. Deus rasga o espaço-tempo e entra na história do homem. Né? Fala, e o verbo se fez carne. É heresia. É heresia para o judeu e é heresia para o grego. Né? E aí Paulo fala, e quando estive entre vocês, eu não quis falar de outra coisa, a não ser de Cristo e este crucificado. Né? Porque a cruz, ela é loucura para o judeu e ela é loucura para o grego, mas para aquele que crê, ela é sabedoria e sabedoria de Deus. Aleluia! Isso é fantástico, amados. Essa junção, né, que nós temos em Cristo. Então, no cristianismo, você vai ver sempre, ao longo da história, essa tensão. Na divisão é paradoxal. Você vai ver sempre essa tensão. Nós voltamos ao que é simples, né? Porque é como o texto, né, nos impulsiona para o simples. Mas agora eu também vou para o complexo. Tá? E aí, nesse complexo, eu penso na Trindade, eu penso na eternidade, né? O judeu, ele não pensa no tempo como um ciclo, né? Mas ele vê a ação de Deus em ciclos. Por quê? Porque ele olha para o tempo, né? E ele olha para as estações como marcadores, as festas. Né? Voltou, gente, o tempo é esse. Né? Você vai lá em Eclesiastes, né? Ali o termo para tempo é et. Né? Você tem um tempo para todo propósito. Tempo para isso, tempo para aquilo e tal, e a coisa vai acontecendo, e aí ele termina. E Deus colocou a eternidade, o Olam, o et de Olam dentro do coração do homem. Que fantástico, que visão impressionante de tempo. Né? Agora vem a elaboração grega e Agostinho fala, não, né? O tempo existe. Né? E aí ele diz, né? Se eu digo que existe, né, eu não sei explicá-lo. Mas se, né, se eu vou explicá-lo, eu acho que não existe. Agostinho tem uma divagação assim, impressionante a respeito disso. Eu digo divagação porque eu acho que muita coisa da filosofia é divagação, é viagem na maionese, tá, gente? Você dá uma devagar, daqui a pouco você tem que voltar. Não, deixa eu botar o pé no chão do hebraico, porque o grego está me fazendo, né, voar demais. E ele tem uma série de conversas, eu digo de troca, de bate-papo com o filho dele, né, o Adeodato, né, e aí eles falam sobre o tempo. Né? Então ele pergunta, se você vai marcar o tempo, então você vai descobrir uma coisa, que quando você fala do tempo, você está num constante passado. Porque você fala agora, mas o seu agora já se tornou passado.
Então o tempo existe. Se ele virou passado, ele existe enquanto memória. Faz 1 hora e pouco que eu estou falando para vocês, e faz 1 hora de passado na mente de vocês. Né? Aí ele fala, mas o tempo, né, enquanto futuro, ele existe. O que vocês acham? Existe ou não? Não. Pode, sem medo, gente. Né? Sem medo de errar, porque isso aí é para a gente errar mesmo. Né? Existe. Existirá, mas ele existe enquanto eu penso nele, enquanto eu sonho nele, enquanto eu projeto ele, ou seja, o futuro é um presente agora, enquanto eu estou sonhando com ele, idealizando com ele. Só que quando você chegar nele, ele já é passado. Aí ele diz, o que é que você tem agora, no momento agora? Né? Aí você começa a pensar, mas meu agora está virando segundo, meu segundo está virando em microsegundo. E agora já, né, chegam os quânticos aí que já criaram o picosegundo. Né? Ou seja, é um negócio tão que você está num constante passado. Por isso, na lógica hebraica, o passado ele é o concreto, né? E o futuro é o incompleto. E aí você está nesse processo, e aí o que Agostinho fala? Né? O tempo deve ser um eterno agora. Né? É um eterno agora. O que é o céu? É um eterno agora. Né? O que é o céu? Né? Na lógica de Agostinho, né? Ele é um momento, e Agostinho tem uma poesia nisso, tá, gente? Qual é a poesia de Agostinho? Eu vou terminar mesmo agora com isso. Eu acho que vale a pena concluir com essa ideia. Quando você chegar diante de Deus, você vai ficar tão deslumbrado, tão extasiado e tão cheio do amor, que você não vai querer pensar em outra coisa, que você não vai querer sentir outra coisa, que você não vai querer outro momento que não seja esse da contemplação. Na transfiguração. Vamos lá, vamos fazer uma tenda e vamos ficar aqui porque, né, esse negócio está bom demais. Né? E aí diria Tozer, né, que tendo passado milhares e milhares de eternidades, se assim pudéssemos pensar, né? Depois de passar milhares e milhares de eternidades na presença do Eterno, nós só teríamos uma coisa para dizer: Senhor, há um pouco eu te conheço. Que Deus nos dê graça. Amém? Quero orar com vocês.